Sabe quando você está editando um vídeo que tem aquele monte de pausa chata? Pois é, você tem que tirar tudo. E não tem choro nem vela. É um trabalho sacal, eu sei que dá para fazer manualmente. Mas se eu te disser que dá para fazer isso 100 vezes mais rápido com um aplicativo chamado Recut. Vem ver isso comigo. Meu nome é Theo e o que eu estou editando aqui? Certo, vamos dar uma olhada aqui no computador. Eu acabei de gravar esse vídeo, ele tá aqui, ó, intro.mp4. Primeiro dou uma ajeitadinha no cabelo, minha cara tá toda oleosa, mas paciência. E aí eu começo a falar. Sabe quando você tá editando um vídeo que tem aquele monte de pausa chata? Pois é, você tem que tirar tudo. Esse estilo de vídeo se chama, lá nos Estados Unidos se chama de Talking Head. É um vídeo de alguém explicando alguma coisa, pode ser qualquer coisa, de maquiagem, informática, ferramenta, o que quer que seja. Mas normalmente é sempre de uma pessoa sozinha apresentando alguma coisa. E é o tipo do vídeo que é muito perigoso de ficar chato, porque se o cara deixar essas pausas no meio do caminho, vai fazer com que tua audiência vá-se embora em segundos. Então esse programa foi pensado nisso, em tirar todas as partes com silêncio do meio do caminho para poder deixar o vídeo mais interessante. E lógico, mais curto, né? Quanto mais você compactar, melhor. Então eu tenho essa filmagem aqui que eu quero jogar para dentro do DaVinci. Eu vou puxar esse arquivo para cá. Já entrou aqui, ó, a minha timeline e o meu arquivo de vídeo. E aqui já dá para identificar as pausas. Eu tenho esse silêncio todo, que é no começo quando eu estou me ajeitando. Sabe quando você está editando um vídeo que tem aquele monte de pausa chata? E depois tem as pausas em silêncio no meio do caminho. Como é que eu processo normalmente para poder remover esse silêncio? Isso independente do programa. Estou mostrando aqui no DaVinci, mas todos eles funcionam de forma parecida. Primeiro eu venho com a minha ferramenta de corte e vou marcando aqui onde é que é o final de cada waveform, ou seja, de cada frase. Dou um comando aqui, um atalho para cortar, esse atalho é Ctrl B e saio colocando a minha régua, identificando cada espaço. No final eu tenho que tirar esse silêncio. Tem duas formas de tirar. Uma, eu posso pegar o silêncio e simplesmente apertar Delete, e aí ele vai apagar o trecho do vídeo e o tempo. Ou a outra é utilizar o Backspace, que eu apago somente o trecho do vídeo, mas ele fica com espaço de tempo aí no caminho. Caso eu queira tirar, você pode selecionar o silêncio e apertar Delete, que ele vai juntando. Então é um trabalho bem desgastante. Veja, não confunda trabalho difícil com trabalho chato. Esse é um trabalho chato. Qualquer um consegue identificar onde está o final das waveforms e ir cortando aí. Mas é um trabalho que demanda muito tempo, é um trabalho chato demais. Vamos ver como é que ficou só esse trechinho? Sabe quando você está editando um vídeo que tem aquele monte de pausa chata? Pois é, você tem que tirar tudo. E não tem choro nem vela. É um trabalho sacal, eu sei que dá para fazer manualmente. Enfim. Eu fiz um vídeo recentemente que eu tinha um monte de sequência, eu tinha 2 horas de vídeo gravado de um negócio que eu estava fazendo no computador. Foi o último vídeo do meu NAS. Deixa eu mostrar para você, foi quando eu conheci o Recut. Dá uma olhada na quantidade de cortes que eu tive que fazer, não eu, né, o Recut, para poder eliminar todas as partes que eu estava em silêncio ou então estava processando alguma coisa. Foram 732 cortes. É um absurdo completo. E foi daí que eu conheci o Recut. Bora dar uma olhada. Recut é esse aplicativozinho. Ele é bem simples, com uma função extremamente específica, mas ele é extremamente bom nisso que ele faz. Eu vou ampliar aqui para facilitar a nossa visualização. Então, se eu puxar a minha intro para cá, ele automaticamente já vai detectar as partes que estão em silêncio antes e depois de cada frase. Inclusive, eu posso controlar algumas coisas. Nessa primeira parte aqui, que é o threshold, ele vai detectar o quanto ele considera de volume alto. Então pode perceber que quanto mais eu vou regulando isso aqui para cima, menos ele vai detectar as frases ou palavras que estavam com volume mais baixo. Se eu colocar isso bem baixo, ele vai pegar tudo, obviamente. Então você tem que controlar isso aqui meio que olhando para o waveform para ver até quanto tá bom para você. Só isso já é sensacional. Segundo é isso aqui, ó, duração mínima de silêncio. Se o silêncio for menor do que X, ou seja, 0,1 segundo, ele não vai cortar. Então perceba essa linhazinha de nada aqui. Se eu aumento esse valor,
ele não faz esse corte, ele não inclui isso na área que ele vai cortar. A área que ele vai cortar aqui está em vermelho. Então, dependendo do tipo de espaçamento que eu quero dar, ou dependendo do tipo de velocidade, eu posso regular quanto vai ser esse valor aqui. Normalmente algo como 0,1 ou 0,2 segundos já é suficiente. Outra coisa que é extremamente interessante é isso aqui, ó. Quanto ele vai deixar de espaço antes e depois de cada corte. Perceba que ele está com 0,2 segundos. O que isso significa? Que quando ele acabar de falar uma frase, ele vai deixar 0,2 segundos de silêncio e do outro lado, antes de começar uma frase, ele vai deixar 0,2 segundos também. Isso pode ser regulado. Se você zerar isso aqui, completamente, quando acabar um setor, ele já vai entrar no outro. Theo, qual é o certo? Depende do seu estilo. Se você gosta de vídeo mais dinâmico e quer uma frase já conectada com a outra, se o assunto em si é fácil, eu acho que vale a pena você deixar isso tudo muito conectado um com o outro. Mas se você está fazendo uma coisa mais técnica, que você precisa que a audiência tenha um tempo para absorver aquela mensagem, para absorver aquela instrução, aquela aula, qualquer coisa do tipo, convém você deixar uma pausazinha maior. Eu tiro por mim, quando eu estou dando aula, que eu falo uma coisa muito rápida, e na aula não tem como o cara voltar, como aqui no YouTube, naturalmente alguns alunos se perdem. Então deixar esse tempinho para dar o clique, para o cara cair a ficha, é muito importante. Então aqui eu vou deixar o original, 0,2. E esse último aqui, ó, Remove Short Blips, ou seja, caso tenha algum tipo de um estalo, imagina que teve um estalo de alguma coisa, o som do MSN, o som do WhatsApp tocou aqui no meu celular, ou teve um clique de alguma coisa, uma batida, qualquer coisa do tipo. Eu posso dizer, olha, coisas menores do que 0,5 segundos, eu não falei frase nenhuma, então você pode eliminar. Então você vai andando aqui e ele vai eliminando, ó, coisas abaixo de 1 segundo, aí ele já me tirou essas duas frases aqui de baixo. E o interessante é que todas essas modificações são on the fly, ou seja, você faz a modificação e já consegue ver o resultado em tempo real. Eu vou dar um play aqui dentro do Recut. Sabe quando você está editando um vídeo que tem aquele monte de pausa chata? Pois é, você tem que tirar tudo. E não tem choro nem vela. É um trabalho sacal, eu sei, que dá para fazer manualmente. Então tem algumas frases aqui que eu ainda vou fazer um ajustezinho fino, mas ele já eliminou para mim 90% do trabalho. Ou seja, depois que você regulou isso no seu vídeo original, você vem aqui dentro de Export. Nessa parte de exportar é quando você vai exportar esse vídeo de volta para o DaVinci. E presta bem atenção nessa informação. Ele não vai criar um novo vídeo, ele vai manter o vídeo original, ou seja, ele não vai fazer um re-encoding, refazer o vídeo, aí naturalmente ele perde um pouquinho de qualidade porque você refaz, não acontece nada disso no Recut. Ele simplesmente vai exportar para um arquivo que eu vou importar a timeline lá no DaVinci. Ele exporta para o DaVinci Resolve em 2 formatos diferentes. Eu sempre uso o primeiro XML, nunca usei esse FCP XML. Ele pode exportar para o Final Cut Pro, para o Adobe Premiere, também no arquivo XML ou no arquivo XML genérico. Basicamente, quase qualquer editor que importe XML vai conseguir trabalhar com ele de boa. Nesse caso, eu vou usar o DaVinci Resolve. Outra coisa importante é esse botãozinho aqui, ó, Keep Silent Segments, ou seja, mantenha os segmentos de silêncio. Se você quiser, ele faz o corte para você, mas ele deixa os silêncios para você lá no DaVinci, ou seja, para você tirar o silêncio depois. Por que isso? Vai que eu quero deixar um silêncio ou outro para mostrar alguma coisa que eu estou fazendo, mas eu não falei nada, eu quero verificar. Já ajuda bastante se ele fizer os cortes todos certinhos e eu simplesmente ir apagando o que eu quero, ele já fatiado. Imagina um bolo que o cara já fatiou e eu vou lá e simplesmente pego a fatia que eu quero. Isso não só mantém a qualidade do meu vídeo, porque ele vai trabalhar em cima do arquivo original, como ele também vai deixar com que eu faça pequenos ajustes. Ele não fixou isso num vídeo à parte. E dá uma olhada que legal aqui embaixo. Duração 1 minuto e 19, era o tamanho da minha filmagem original. 22 segundos sem o silêncio, ou seja, ele removeu aí 2/3, que era tudo de silêncio, e me fez 9 cortes. O curioso aí é que esses 9 cortes são 9 segmentos que ele removeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas na verdade ele fez 18 cortes. Então isso significa que aquele meu vídeo que eu mostrei, que me deu 732 cortes, na verdade foram 732 segmentos com 1.464 cortes. É muito trabalho economizado.
No final, eu vou exportar esse arquivo XML, eu vou salvar aqui como intro XML. Pronto, ele já deu. Export complete. Vamos fechar e eu vou começar um arquivo do zero aqui. No final, o Recut me gerou esse arquivo intro.xml e manteve o meu arquivo da filmagem original, ou seja, não teve encode nem nada. Aqui dentro do DaVinci eu vim em File, Import, Timeline. E dentro da pasta eu vou puxar o arquivo intro.xml. Ou seja, primeiro você vai no Recut, tira as sobras e depois volta para o intro. Ele vai abrir uma janela, mas você não precisa mexer em nada. Tudo já está configurado direto do Recut. Vou simplesmente dar o OK. Olha que maravilha. Ele me dá o arquivo intro MP4, em vermelho aqui dá para ver que estão todos os cortezinhos, ó, aqui embaixo. E a minha timeline, que se chama intro por causa do meu arquivo, já está toda cortada aqui embaixo. Agora, para a gente ver o resultado, é só dar um play. Sabe quando você está editando um vídeo que tem aquele monte de pausa chata? Pois é, você tem que tirar tudo. Mas se eu te disser que dá para fazer muito show, vai me economizar muitas horas de trabalho. Por que eu estou fazendo esse vídeo meio perdido aí no meio das aulas de DaVinci, sendo que eu tenho que mostrar um monte de coisa antes de chegar nesse ponto? Eu entrei nesse mundo de paraquedas de estar gravando vídeo. E normalmente começa a chegar umas empresas fazendo umas propostas financeiras, fazendo umas propostas de propaganda. Eu não aceitei a maioria do que eu recebi até agora. E não é porque eu não acredito num produto não, é porque simplesmente eu acho que não combina com o meu canal ou no que eu preciso. Nesse caso do Recut foi exatamente o contrário. Eu fui atrás deles. Por quê? Essa solução de cortar silêncio automaticamente, ela existe em outros programas e ela existe em outras soluções pagas. E pagas bem caras. Você paga por mês em torno de $20, tem outros programas que você paga em reais, em torno de 20 ou 30 reais, alguma besteira dessa. Então nesse caso do Recut, ele é feito por um cara só. É um simpático desenvolvedor americano que ele trabalha sozinho. E ele criou esse software exatamente porque ele estava precisando editar. E ele não tem taxa anual, taxa mensal, aluguel, nada disso. Comprou, uma vez é seu, usa para o resto da vida. O preço normal desse software é de $99. É barato? Não, eu sei que para os padrões brasileiros não é. Mas eu sinceramente eu acho que vale o pagamento só de você imaginar quantas horas você vai economizar caso você faça esse tipo de vídeo, falando alguma coisa que você precisa tirar os silêncios. E aí, quando eu entrei em contato com ele, eu consegui um fantástico cupom de desconto para vocês. Se você entrar pelo meu link aqui embaixo, eu estou te dando um desconto de $10. Ele vai sair por $89. Se você faz alguns vídeos para o YouTube ou qualquer tipo de vídeo explicativo, ele se paga com 2 vezes. E ele não tem só isso não. Ele tem suporte a multicâmeras, você pode linkar vários arquivos, várias câmeras com vários áudios, montar toda a sua timeline lá dentro. Num futuro próximo, ele vai incluir a sincronização automática dentro do Recut. E tudo isso vai estar incluso. Comprou o programa, qualquer atualização vai vir para você. A não ser que tenha um plugin ou alguma coisa assim que exija dos computadores dele para serem processados e não do seu. E claro, qualquer atualização dessa eu vou fazer o vídeo mostrando as novidades. No próximo vídeo eu quero falar sobre o trabalho do Recut com multicâmeras. Eu vou fazer um exemplozinho aqui com 2 câmeras, talvez 3, com áudio à parte, para juntar tudo e sincronizar. E mostrar o que ele pode fazer hoje e o que ele ainda pode fazer no futuro. Não deixe de se inscrever e obrigado para você que chegou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.